Autoridade. A ele me submeto como soldado em quartel. Tenho respeito por ele e vou cumprir o meu papel, porque ele é rei, é senhor, e influente e criador desde a sua eternidade. E há dos que são insubmissos a Deus e a Jesus Cristo e o Espírito Santo, que é visto como Deus da divindade. A Trindade compreende uma autoridade absoluta. Quando se fala de autoridade, se fala também em submissão. A hierarquia é um princípio bíblico. E essa categoria, ela vem desde a eternidade, como por exemplo, o Pai, no caso aqui o Senhor dos Exércitos, o Criador dos céus e da terra, o Filho, Jesus Cristo, que é o Salvador do mundo, o Espírito Santo, que é o único que convence o pecador do juízo, da justiça e da morte, e depois vem os querubins, os serafins, arcanjos, anjos, tronos, principados e potestades. Muito bem. Jesus Cristo foi o maior exemplo no que tange à hierarquia. A Bíblia diz que ele, sendo uma personalidade da divindade, não usurpou querer ser igual a Deus. Antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, se humilhando e sendo obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 até 8. O arcanjo Miguel, quando foi confrontado por Lucifer acerca do corpo de Moisés, a Bíblia diz que ele não usou palavra de juízo ou de condenação, mas disse: o Senhor te repreenda. Judas 1 e 9. Por que isso? Porque a categoria de querubim era e é superior ao de arcanjo. Miguel sabia o que era hierarquia, como tem gente ignorante acerca do que é uma autoridade. Miguel não mediu força com ele, mas usou o nome de uma autoridade superior a ele. Até aqui eu falei de uma autoridade celestial. E em relação à autoridade terrena, porém eclesiástica, também não é diferente, porque Deus revestiu Moisés de autoridade superior à de Arão, que era sumo sacerdote, e a de Josué, que mais tarde veio lhe substituir. Josué só passou a assumir uma autoridade de líder do povo de Israel depois que Moisés morreu. Josué 1:1 deixa bem claro isso, dizendo que Moisés era servo de Deus e Josué era servo de Moisés. Quando você é submisso ao seu líder, você está sendo submisso a Deus. Datã, Coré, Abirão eram também líderes, mas não com a mesma autoridade que tinha Moisés, e por causa da insubmissão, a Bíblia diz que após Moisés ter feito uma oração contra eles, a terra abriu a sua boca e engoliu vivo Datã, Coré, Abirão e mais 250 homens que ofereciam incenso. É só você ler Números capítulo 16. Deus não tolera insubmissão às autoridades. Esse princípio também é válido para as autoridades seculares, como presidente, governador, prefeito e etc. A Bíblia manda a gente orar e não se opor. Romanos capítulo 13, versículo 1 até o 7. Como poeta e cidadão que sou, eu critico, mas não denigro a sua imagem. Veja que as minhas críticas são construtivas e não destrutivas. Mas voltando para o texto, cujo tema é autoridade, Davi não quis matar ou ferir Saul, porque sabia que um dia Saul havia sido revestido de autoridade da parte de Deus. Com essa informação que ele tinha de palavras, ele conseguiu deter Abisai, que queria matá-lo. Quando disse qual foi o homem que tocou no ungido do Senhor e teve paz, lá em Salmo 105, versículo 15, diz assim: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. É um perigo afrontar um homem de Deus. A Bíblia diz que Josué foi cheio do espírito de sabedoria porque Moisés impôs sobre ele as mãos. Deuteronômio capítulo 34, versículo 9. Por aí você tira o que é uma autoridade. É interessante notar que a hierarquia ela se faz necessária em todos os departamentos. No batalhão do exército, por exemplo, nós temos o marechal, depois o general do exército, depois o general de divisão, depois o general de brigada, depois vem o coronel, depois tenente-coronel, depois major, depois capitão, depois primeiro-tenente, segundo-tenente, aspirante oficial, subtenente, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, cabo e soldado. Tudo isso é uma hierarquia onde inclui submissão às autoridades. É só. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno comentário, tá bom? Missionário Teres Andrade.